conseguimos ser um pontinho de luz por onde passamos ou onde estamos? Iremos refletir um pouquinho sobre isso. E eu convido vocês, ainda estamos no Sermão do Monte, já saímos das Bem-aventuranças e estamos neste livro, o Evangelho por Emmanuel, Evangelho segundo Mateus. O título de hoje que Emmanuel dá é Ilumina onde estejas. E vocês também vão encontrar esse artigo no livro Ceifa de Luz, da FEB Editora, capítulo 60. É bom lembrar que nós seguimos esse livro, mas esse livro é uma coletânea, que é retirada de diversos livros escritos por Chico. Então, ele está aqui e está também no livro Ceifa de Luz. Por isso que eu gosto de falar sempre também o outro livro que tenha, porque talvez você não tenha esse, você tenha o Ceifa de Luz, ou você consiga procurar na internet, o que for mais fácil para você. Ilumina onde esteja. Olhem só, ilumina, a gente já começa com o verbo no imperativo. Jesus já fala, é para fazer isso. Ilumina. Ele te dá um conselho. O verbo no imperativo é conselho, é ordem. Aqui vamos levar esse verbo como um conselho. Ilumina onde estejas, porque Jesus nos deu muitos conselhos. E começa assim, Emmanuel. Observa em torno de ti. Ou seja, vamos deixar nosso orgulho e nosso egoísmo de lado. Vamos parar de olhar para nós mesmos e vamos olhar para fora, para o outro, para o nosso próximo. Por quê? É muito difícil a gente olhar para o próximo. A gente fica assim, ó. A gente se olha e olhar para o outro. Aqui então, Emmanuel, olha só. Emmanuel, em pouquíssimas palavras, ele já traz um aprendizado enorme. Ilumina onde estejas. Então, ele já está te dando conselho. Ilumina. Faça a sua parte. Agora, observe em torno de ti. Não é em ti, não é observe em ti, é em torno. Sai do casulo. Para de olhar para si mesmo. Sai da frente do espelho e se olhe. E olhe para o que está acontecendo ao seu redor. Para as outras pessoas. Emmanuel tem uma capacidade de resumir tão grande, mas ele traz em poucas palavras ensinamentos tão bonitos que é muito gostoso de poder observar isso. Aí Emmanuel continua assim, observe em torno de ti a noite da culpa. Quando nós nos sentimos culpados, parece que tudo é noite, tudo fica escuro, tudo é treva. E por isso que ele propõe, ilumina onde estejas, porque a luz, ela dissipa a escuridão, a luz ela dá a claridade, ela dá às vezes o caminho para aquela pessoa que está se remoendo na culpa. Fala assim, olha, tudo bem, você errou, mas eu estou aqui. Vamos tentar fazer o caminho de novo para acertar, porque quem de nós nunca errou? Mas quando a gente consegue observar que o outro está vivendo uma noite de culpa, que aquela culpa está sendo muito pesada para ele, vamos levar um ponto de luz para ele que ele possa enxergar que se ele errou, ele pode mudar também. Ilumina onde estejas. Então observe em torno de ti as trevas da delinquência. Estamos vendo quem pratica crimes está vivendo em trevas, está vivendo num período muito difícil. A falta de conhecimento ainda é muito grande. É isso que ele quer dizer aqui. Trevas é a falta de conhecimento. Vamos levar a luz para essas pessoas. Vamos mostrar que existe outro caminho. Porque às vezes, aonde a pessoa está inserida, aquele contexto, ela não consegue olhar além daquilo. Ela não consegue erguer os olhos e ver que existe uma perspectiva muito melhor, ver que existe um caminho melhor. E por que não? A gente pode levar essa luz para essas pessoas, mostrar, olha, hoje você está nesse caminho, mas existe esse outro caminho. Você já tentou esse outro caminho? Você não precisa seguir esse caminho porque é só assim que os exemplos que você tem são assim. Você tem a oportunidade. Você tem o livre-arbítrio para seguir outro caminho. Observe em torno de ti as sombras da obsessão. A obsessão é algo que é muito complexo para a gente falar hoje aqui, mas o que a gente pode falar? A gente pode falar de sintonia. Quando nosso pensamento não está com um pensamento muito bom, nós vamos permitir o quê? Que a nossa sintonia atraia
espíritos que também não estejam com pensamentos bons. Aí, o encarnado com pensamento ruim e o desencarnado com pensamento ruim, talvez a ação vai ser péssima. Ou também a obsessão pode ser de encarnado com encarnado, desencarnado com desencarnado. Por isso que eu falei, aqui não dá para explicar, mas observe em torno de ti as sombras da obsessão. Às vezes você vê aquela pessoa, você não consegue entender, você fala assim, o que é isso que aquela pessoa tem? Ela pode estar sendo obsidiada. E quando a gente consegue olhar para ela com amor e mostrar para ela que ela pode mudar a sintonia, como uma estação de rádio. Hoje não é mais rádio, né? Na minha época era rádio, mas quando você quer ouvir uma outra música, você vai de uma música com uma batida ruim para uma música com uma batida boa. Automaticamente você muda a sua sintonia. Observe em torno de ti o labirinto das provas. Alguém já entrou num labirinto aqui? Olha que é desesperador. Por menor que seja o labirinto, a gente consegue se perder. E se a gente não observar esse labirinto das nossas provas da vida, a gente roda, a gente entra, mas a gente roda e nunca acha saída. Por isso que a gente precisa ter calma. Por isso que ele pede, observe em torno de ti o labirinto das provas, das suas e dos outros, para que você possa enxergar o caminho e mostrar o caminho também para o outro. Olha quanto ensinamento Emmanuel nos traz aqui. Mas essa questão do labirinto, eu já entrei em labirinto, meu Deus do céu, é angustiante, porque é tudo igual e a gente não acha saída. Mas se a gente parar e tiver paciência, a gente vai perceber que não é tudo igual. É que a gente quer fazer aquilo tão rápido que a gente não percebe. Mas tenhamos paciência. Observe em torno de ti as furnas da indiferença. Será que nós também não praticamos essa indiferença com os outros, com o nosso próximo? Quantas vezes a gente passa na rua, a gente sequer nota alguém que passou na nossa frente. Às vezes tem uma pessoa que passa chorando na nossa frente, a gente enxerga? A gente não enxerga. Então, vamos começar a observar o que está acontecendo em torno de nós. Quantas pessoas não andam olhando o celular? Se a gente parar de olhar o celular e olhar o ser humano. Observe em torno de ti os cárceres do egoísmo. O egoísmo, ele aprisiona. Ele aprisiona a pessoa nela mesma e ela não consegue fazer nada que não seja para ela. Vamos observar isso e a gente vai enxergar várias pessoas assim. E nós próprios também temos nossos momentos de egoísmo. E vamos levar a luz para que ela possa ver que não é só ela, existe o outro. Observe em torno de ti as tocas da ignorância. São aqueles lugares onde o conhecimento não chega. Toca é como se fosse algo escondido, que está muito distante. Então, é onde a luz da verdade, do conhecimento não chega. Vamos observar esses lugares e levar os nossos pontos de luz, porque nós, aqui, Jesus, Emmanuel nos propõe, ilumina onde estejas. O ilumina ainda é algo muito grande, talvez para nós, mas a gente pode ser um pontinho de luz, com certeza, porque um pontinho de luz no fim do túnel já ajuda muito, e muito mesmo. Observe em torno de ti o nevoeiro da angústia. Quantas pessoas não estão passando por uma fase angustiante e a gente não consegue observar isso. Nós próprios, às vezes, estamos passando por essa angústia e não conseguimos sair disso. E, às vezes, um abraço naquela pessoa, um bom dia muito bem dado, com um sorriso, vai ajudar demais aquela pessoa. Observe em torno de ti as nuvens do sofrimento. É angústia, é sofrimento. Nós saímos recentemente de uma situação de pandemia. Quantas pessoas não ficaram angustiadas com essa situação, não entraram em sofrimento, perderam parentes. Nós temos hoje muitos idosos sem filhos, filhos sem pais, pessoas que perderam os seus empregos. Nós temos esse nevoeiro da angústia, essas nuvens do sofrimento, nós estamos vivenciando ainda. Basta que a gente olhe ao nosso redor, que a gente saia do nosso mundo. Observe em torno de ti a neblina das lágrimas. Quantas pessoas não estão chorando? Às vezes não fisicamente, mas chorando por dentro.
E isso acaba deixando essa pessoa amarga e a gente olha para a pessoa e fala assim, nossa, que absurdo, essa pessoa é amarga. Mas o que será que está acontecendo com ela para ela estar assim? Por isso que o convite de iluminar, do amor, quando a gente consegue sentir o amor dentro de nós e pelo próximo, a gente tem esse corpo físico, a gente vai se desmaterializando aos poucos, a gente vai deixando aquela coisa material muito densa de lado e vamos nos tornando melhor, porque a gente começa a enxergar o nosso próximo. Relaciona os recintos da vida, onde as necessidades da alma nos obscurecem os caminhos, e estende auxílio e compreensão, paz e esperança onde estiveres. Talvez nós não possamos dar a solução para aquele problema que o outro está passando, porque muitas vezes ele vai precisar passar, mas nós podemos dar a mão para ele e fazer que a passagem por esse problema seja melhor, seja mais tranquila, que ele possa saber que tem alguém do lado, que ele vai passar por aquilo sim, mas que ele não está sozinho. Muitas vezes é isso que a pessoa precisa. Ela não precisa que a gente dê a solução, mas ela precisa saber que ela não está sozinha. E nós conseguimos fazer isso, a gente vê o outro passando por uma situação, Deus que me livre, eu vou me afastar porque ainda vai sobrar para mim. Vamos mudar o nosso pensamento. Disse-nos o Cristo, sois a luz do mundo. E toda criatura é uma fonte de luz por ser, em si, uma fonte de amor. De novo, temos a centelha divina dentro de nós. Deus é amor. E se temos o amor, se temos essa luz, vamos deixar com que ela cresça, vamos deixar com que ela saia para fora de nós e possa iluminar por onde nós estivermos. Ilumina onde estejas. Essa é a proposta de Jesus. Sejamos essa fonte de luz, de amor, que pode mostrar para o nosso próximo que nós estamos ali, juntos. Se você está precisando dessa fonte de luz, ou se você é essa fonte de luz, comente nos nossos canais e não se esqueça de nos seguir. Até o próximo estudo.